Boa tarde, estudantes do curso de Estrutura da Matéria 1. Primeira videoaula aqui dentro do nosso curso. Vou fazer uma breve introdução, mais ou menos discutir alguns aspectos anteriores ao nosso próprio curso, né? E os motivos, na verdade, por que esse curso de Estrutura da Matéria 1 é estruturado da maneira que ele é, né? Em primeiro lugar, esse curso, o nome do curso é Estrutura da Matéria 1, mas a gente poderia chamá-lo de um curso de Introdução à Mecânica Quântica, né? Porque, apesar de ter algumas pinceladas a respeito de relatividade, porque a relatividade é usada em alguns momentos aí dentro do curso, relatividade restrita, o curso é centrado no desenvolvimento histórico e em aplicações, né, do que a gente chama de mecânica quântica. Então, a primeira parte desse curso, nós vamos estudar aspectos históricos que levaram ao desenvolvimento, à necessidade de desenvolvimento de uma nova teoria dentro da física, que passou a ser chamada de mecânica quântica. Esse grupo, né, de desenvolvimentos iniciais a gente costuma chamar de velha mecânica quântica. Isso durante o curso vai ficar claro, porque velha mecânica quântica no sentido de que posteriormente houve um desenvolvimento posterior, né, que conduziu ao que nós chamamos da mecânica quântica moderna, né, que é utilizada hoje e responsável aí por uma série de desenvolvimentos tecnológicos e desenvolvimentos de conhecimento humano, desenvolvimentos científicos, né? A mecânica quântica ela está inserida em muitas áreas do conhecimento humano contemporâneo. Para qualquer pessoa que tem uma formação científica é importante conhecer pelo menos o básico de mecânica quântica, né? Então, na primeira parte, nós vamos entender os aspectos históricos, né? Tem uma ruptura muito grande com a maneira como se faz física. E na segunda parte, nós vamos estudar a equação de Schrödinger, né? Que é a equação mestra dentro da mecânica quântica. Digamos assim, a equação de Schrödinger, ela faz o papel do que a segunda lei de Newton faz na mecânica clássica, né? A equação que, sob o ponto de vista operacional, você utiliza para estudar e descrever problemas físicos que envolvem o mundo atômico, né? Que é o domínio da mecânica quântica, está no mundo atômico. E nós vamos fazer algumas aplicações básicas, né? Mecânica quântica é um tópico muito extenso, como eu disse, toda a física moderna em algum momento envolve mecânica quântica, exceto quem está estudando gravitação e tal. Mas, então, ela é uma disciplina muito ampla, né? Aqui nesse curso, evidentemente, é um curso de introdução. A gente vai tentar, durante o curso, aprender como se pensa dentro do mundo da mecânica quântica, né? Como que você resolve problemas, como se aborda problemas e como que você interpreta resultados sob a ótica da mecânica quântica. Okay. Antes de... Isso é uma aula mais introdutória. Antes de nós começarmos a abordar os aspectos históricos, eu gostaria só de lembrar aqui rapidamente, para a gente ter bem em mente onde vão estar as rupturas, né, com relação à mecânica newtoniana. Então, o que a gente chama de física clássica, né, baseada na física newtoniana, né? As leis de Newton, certo? Então, quando eu uso o termo clássico, eu estou me referindo aos desenvolvimentos decorrentes do trabalho do Isaac Newton a partir do livro Princípio, né? Então, você tem eletromagnetismo clássico, você tem mecânica clássica, você tem várias teorias que usam a formulação do Newton para estudar a natureza, tá certo? Sempre que você está falando clássico, você está se referindo à mecânica newtoniana e suas decorrências, ok?
Então, só para a gente lembrar um pouquinho como é que se trabalha, o que se busca, como que se aborda problemas sob o ponto de vista clássico, né? Então, como se trabalha com mecânica clássica? Ou seja, sob o ponto de vista operacional. Do ponto de vista operacional, os pilares, né, da mecânica clássica são as 3 leis de Newton. E quando se fala lei, né, se é lei não tem exceção, né? Então, em princípio, se você vai abordar um problema clássico, você se apoia nas leis de Newton e o que você espera é que a resposta que você obtenha seja compatível com o que se observa na natureza, ok? Então, sob o ponto de vista clássico, a gente se apoia inicialmente sempre nas 3 leis de Newton. O que você faz é identificar o seu objeto de estudo, né? Identificar o objeto de estudo. Por exemplo, identificar o objeto de estudo, eu quero dizer, o que você está tratando? Você está tratando de uma partícula, você está tratando de um corpo estendido, de um fluido, ok? Então é isso que eu quero me referir a identificar o objeto de estudo. Ou um fenômeno ondulatório, ou um fenômeno que é uma corpuscular, né? Qual é o tipo de fenômeno que você está observando? Aqui nós vamos só pensar, para não sei se não me estender demais, pensar, por exemplo, você vai distinguir se o teu corpo pode ser tratado como uma partícula, um ponto matemático, ou se o teu corpo pode ser visto como um corpo estendido. Ou um corpo rígido. Vamos simplificar só para esses 2 casos aqui. Posteriormente nós vamos ver, vamos discutir outros aspectos durante o curso, tá certo? Então você identifica, uma partícula é um corpo rígido. Bom, uma partícula. O que mais que você vai para caracterizar essa partícula, se for uma partícula, você vai definir a massa dela, né? Saber a massa da partícula, porque você sabe que o momento linear é um produto de massa vezes velocidade. Então a massa vai caracterizar o teu corpo pontual e a tua partícula. Se for um corpo estendido, um corpo rígido, por exemplo, você teria que identificar a geometria desse corpo, né? A geometria vai te dizer qual que é o momento de inércia, etc. Então, corpos estendidos, você precisa também definir qual que é a geometria desse corpo. Para continuar a tua descrição desse fenômeno físico que você está estudando, você vai ter que colocar um observador. Esse observador, junto com um sistema cartesiano de coordenadas, vai definir a posição espacial do teu corpo durante o tempo, por exemplo. Então, através de um conjunto de medidas, aqui esse observador, um observador inercial, né, ou seja, que não esteja acelerado, ele pode estar em movimento retilíneo uniforme, isso define um sistema de referência inercial. Então esse observador, para tratar do fenômeno que ele vai observar, ele precisa, antes de mais nada, ter um conjunto de medidas que ele vai executar que definem o que a gente chama de condições iniciais. Então esse observador ele tem que ter a capacidade de fazer um conjunto de medidas que determinam num determinado instante de tempo e simultaneamente, ou seja, esse observador vai determinar num instante de tempo, que a gente vai chamar aqui de T0, ele vai determinar esse instante de tempo simultaneamente
E a palavra simultaneamente é importante, porque a medida tem que ser feita de forma simultânea. Ele vai determinar simultaneamente o conjunto das coordenadas x0, y0 e v0, né, o corpo aqui em 3 dimensões, e o conjunto das velocidades v0x, v0y, v0z, tá certo? Então é fundamental, quando se está trabalhando com física newtoniana, você ter a capacidade de determinar esse conjunto de condições iniciais, e isso vai te permitir posteriormente definir qual que é o movimento posterior do corpo. Então, aqui só o que é determinar o conjunto de condições iniciais com uma medida, né? Às vezes eu sempre uso o seguinte: se você passa num pardal desse de rua, num radar, e você toma uma multa, o que o radar faz é simultaneamente tirar uma fotografia do seu carro, do ponto onde você tomou a multa. A tua multa vem para sua casa com a fotografia do carro e vem com a velocidade que você tinha naquele ponto, tá certo? Então, o que o radar fez? Ele fez uma medida simultânea de posição, para mostrar que você estava naquele local, naquele instante, fez uma medida de posição e da velocidade do carro, e isso vai justificar a sua multa, claro. Então, medir simultaneamente posição e velocidade significa isso, que você tem que ter um equipamento construído de tal maneira que você possa executar essa medida simultaneamente. Por que eu estou forçando esse ponto aqui? Porque isso vai ser uma das diferenças entre mecânica clássica e mecânica quântica, vai surgir justamente da impossibilidade de você realizar esse conjunto de medidas simultâneas entre algumas dessas grandezas aqui de posição, tá certo? Isso a gente vai ver durante o curso, que vai se chamar princípio de incerteza. Então aqui em mecânica clássica isso é fundamental, e a gente sempre acha que isso é básico, né? Você começa a resolver os probleminhas lá, qual que é a condição inicial? X igual a 5 e V0 igual a 14 metros por segundo, ok? Em mecânica clássica isso é verdade, você sempre pode fazer essas medidas, tá certo? Quando você está tratando com corpos grandes, etc, etc. Quando você for para o domínio atômico, você vai ver que isso aqui não vai ser possível da maneira com que a gente está habituado a pensar. Pois bem, uma vez definido esse conjunto de condições iniciais, observado qual que é o sistema que você está tratando, evidentemente você precisa determinar quais são as interações que esse corpo está sofrendo, né? E quando se fala em interações, quais são os conjuntos de força que esse corpo está sofrendo e qual que é a origem dessas forças, né? Se é gravitacional, se é um sistema eletromagnético, ou se é um sistema mecânico como uma mola, né? Etc. Então se define a força que está atuando no seu corpo, as forças, e aí você pode buscar a segunda lei de Newton, que é F igual a dp dt, né? Onde P aqui é o momento linear da partícula, que é mv, ok? Se a massa se mantém constante, então isso aqui pode ser escrito como mdv dt, como V é dr, o vetor posição da partícula em relação ao sistema de referência que você adotou aqui, né? Que é o teu vetor R, como V é dr dt. Então eu tenho essa equação de segundo grau aqui, forças externas, a massa do corpo, aqui estou pensando numa partícula, né? Igual, isso aqui é a aceleração do corpo, né? Isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. Se você conseguir resolvê-la, né? Dependendo das características da força aqui e tal, você pode resolvê-la. Então você obtém, que é no final das contas o objetivo da mecânica newtoniana, você obtém as equações de movimento, as equações horárias do teu objeto. Ou seja, a resposta que você busca é R de t, que vale x de t, né? Y de t
z de t, e a velocidade em qualquer instante de tempo. v de t, vx de t, vy de t, vz de t. Repetindo, para resolver isso aqui, essa equação diferencial de segunda ordem, eu preciso de duas, se for em uma dimensão, né, de duas condições iniciais, que seria o x0 e v0 inicial. Em 3, preciso de um conjunto de 6 condições iniciais para resolver completamente essa equação diferencial. Resolvida essa equação diferencial, você tem o teu problema formalmente resolvido, porque você sabe desde t a menos infinito até t a mais infinito, você sabe a posição desse corpo, a velocidade desse corpo, pensando aqui numa partícula submetida a uma força, um problema simples, né? Então, você tem o teu problema completamente resolvido, ou seja, ele está completamente determinado. As trajetórias dele, as equações horárias ou as trajetórias que ele vai fazer no espaço vão estar completamente determinadas em todo o tempo, tá certo? Quando a gente fala isso, que isso é possível ser feito, nós estamos dizendo que a física newtoniana, ou a física clássica de uma partícula, ela é determinista. Ou seja, se você consegue resolver o teu problema de maneira absoluta, você conhece todo o comportamento dele no tempo, e você sabe determinar qual foi a trajetória no espaço que esse corpo vai realizar, né? Tá certo? Então isso faz com que a física seja uma física determinista nesse sentido. É possível fazer isso. Você conhece em física clássica posição, velocidade, ou seja, você conhece a imagem do objeto, o movimento que o objeto faz, a imagem e movimento. Isso caracteriza conceitualmente, né, a parte da mecânica clássica como sendo determinista. É claro que existem sistemas caóticos e tal, mas não vamos entrar nessa questão. Se você tem uma partícula submetida a uma força bem comum, aí, gravitacional e tal, você tem determinismo, tá certo? Isso aqui é possível. Uma vez resolvido o problema, você conhece tudo no tempo a respeito do comportamento desse objeto. Essa capacidade de conhecer trajetórias dos objetos, no sentido de você traçar uma linha onde o objeto vai passar, né? Essa é uma característica da mecânica clássica que não vai sobreviver na mecânica quântica também. Então, além da questão de condições iniciais, você tem a incapacidade de determinar trajetórias na física clássica, na mecânica quântica também, certo? Pelo menos na formulação mais aceita da mecânica quântica. Então, isso aqui é só relembrar, né? Esse aqui é o modo que se operacionaliza a mecânica clássica. O que esse curso de estrutura da matéria vai nos mostrar, ou vai elucidar, e às vezes isso passa desapercebido nos demais cursos, é que a construção das teorias físicas, ela é baseada numa série de pressupostos iniciais que a gente chama de postulados iniciais. A gente não costuma pensar nisso, mas é verdade, né? Porque, por exemplo, a física newtoniana, a física clássica, ela parte de alguns pressupostos que a gente nem, às vezes, não se dá conta, né? Por exemplo, o espaço absoluto no sentido de que qualquer medida de comprimento independe do estado de movimento do observador, o tempo absoluto. Isso são pilares que o Newton usou para a construção da própria teoria. Quem todo mundo tem um pouco de noção de relatividade sabe que a relatividade vai questionar esses dois pressupostos iniciais. Que quando Einstein postula que a velocidade da luz no vácuo é independente do estado de movimento do observador, ele vai
bagunçar tudo isso aqui, ok? Então, a relatividade, por exemplo, se a física newtoniana está circunscrita aqui, a relatividade vai abrir um leque maior de possibilidades para ela, ou seja, a relatividade é uma teoria que está acima da física newtoniana, e você pode, em princípio, voltar da relatividade para a física newtoniana, mas não pode ir da física newtoniana para a relatividade. Ou seja, você pode tomar um limite aqui na teoria da relatividade e voltar para a física newtoniana. Mesma coisa acontece com a mecânica quântica. Quando que nós vamos ter aqui, então, num determinado escopo, num determinado conjunto de fenômenos, a física newtoniana se aplica de maneira correta. Mas, quando você olha para outros fenômenos, por exemplo, os fenômenos de escala atômica, você vai ter que ter um desenvolvimento de uma teoria mais abrangente, maior, que está acima, digamos assim, da física newtoniana. Não significa que a física newtoniana esteja errada, tá certo? Ela está correta, mas desde que você aplique a física newtoniana para onde ela foi desenvolvida, né? Até onde ela pode ir, ok? Mesmo vale aqui para a relatividade, para a física newtoniana. Depois essas coisas podem se misturar, relatividade, mecânica quântica, etc, etc. Mas de toda maneira, quando a gente diz, nós vamos reconstruir ou vamos construir uma teoria mais abrangente, nós não estamos dizendo que a física newtoniana não serve. Não, a física não serve para nada. A física newtoniana serve para o mundo clássico, que são o mundo dos corpos aqui usuais que a gente está acostumado a tratar. Quando você está num limite de grandes velocidades, você precisa pensar em termos de relatividade. Quando você está num limite de pequenas massas, estou falando bem assim, grosso modo, quando você está no limite de pequenas massas, você precisa pensar em termos de mecânica quântica, tá certo? Então essas teorias elas estão acima, né? Elas foram desenvolvidas a posteriori, elas englobam a mecânica newtoniana. Em princípio eu posso usar a mecânica quântica para resolver um problema clássico, só porque vai ficar muito difícil e inútil, ok? Então em princípio eu poderia ir da mecânica quântica para a mecânica newtoniana, mas não o contrário, tá certo? Aqui não o contrário. Essas teorias são mais abrangentes do que a física clássica. Então, nas próximas aulas, nós vamos começar a estudar alguns experimentos históricos que mostraram que nem sempre que a física newtoniana vai fazer as previsões de acordo com o que é observado na natureza. Tá certo? Nós vamos começar com a questão da radiação de corpo negro, que é um dos fenômenos que são importantes dentro do desenvolvimento da mecânica quântica, e aí nós vamos seguir nesse desenvolvimento, ok? Obrigado.